de estar na arca. Uma vez que entramos na arca, hoje permanecemos dentro dela. Amém, queridos? Aleluia. Diz assim, o capítulo 7, nós leremos todos os versos. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Feche seus olhos. Pai Celestial, mais uma vez, na tua presença, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, pedindo que a unção do teu Espírito venha sobre nós, sobre a tua igreja, para que possamos compreender a profundidade, a altura e a largura da tua palavra. Que o teu Espírito fale conosco essa noite e que nós saiamos daqui melhores do que entramos. Ó Deus, vai agora e resolve, soluciona a situação de cada um que está nesse lugar e aqueles que não puderam vir também, ó Deus. Alcança-os essa noite, porque tu és um Deus de poder. Muito obrigado pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Como temos falado aos irmãos, o capítulo de número 6 falou da construção da arca. E nós mostramos para os irmãos
dentro daquele contexto que a arca foi a solução de Deus para a vida e preservar a vida de Noé e seus filhos. O fator é que agora nós estamos dentro da arca, amém? Antes nós entramos na arca e agora nós estamos dentro da arca. E nós queremos agora ver algumas coisas que aconteceram dentro da arca, porque a Bíblia diz que o dilúvio, quando ele veio, ele durou 40 dias e 40 noites. E 40 na Bíblia é um número de provação. Toda vez que nós vemos na Bíblia o número 40, nós relacionamos esse número ao número de provação. 40 anos no deserto, 40 dias Jesus está no deserto. Então nós vemos aqui 40 dias e 40 noites de chuva. 40 é um número na Bíblia que fala de provação, que fala de tempos onde além da provação haverá um aperfeiçoamento. Amém? Também vemos que Noé e seus filhos ficaram dentro da arca em torno de 365 dias. Eles estavam trancados ali por aproximadamente um ano. Imagine você, esses homens, essas mulheres e todos aqueles animais trancados na arca pelo tempo de um ano. Nós estamos muitas vezes questionando ficar em casa alguns dias, não conseguindo mais ficar em casa com toda a nossa comodidade, com todo o nosso conforto, com a televisão aberta e fechada, sendo aberta agora para que as pessoas possam se entreter em virtude dessa pandemia. Imagine você, Noé e sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos, imagine você, aqueles animais todos ali reunidos dentro daquele barco, daquela arca, por 365 dias. E a Bíblia fala que eles entraram na arca e Deus fechou a porta por fora. E a Bíblia também narra, como nós lemos, que as fontes dos grandes abismos ou do grande abismo se rompeu. E as águas começaram a jorrar, começaram a sair em volumes gigantescos de força, de uma forma que nós não temos ideia. A Bíblia também diz que as janelas dos céus se romperam. E toda a água, imagine então você, água por baixo, água por cima, e em um determinado momento, aquela arca foi levantada. E eu fico a imaginar, porque a terra estava se enchendo de água e aquela arca, então, a cada momento ela subia mais, até o ponto dela ter subido acima dos montes. A Bíblia narra que as águas chegaram a ultrapassar o pico dos montes. E aquela arca ficou ali por 365 dias, 370 dias, aquela arca ficou, de certa maneira, vagando na água. E eu fiquei a imaginar, porque eles estavam seguros dentro da arca. A arca era um local seguro. A arca tinha sido projetada pelo próprio Deus, dado então a Noé a maneira como deveria ser feita, e ela era um local seguro. Mas mesmo sendo um lugar seguro, ela estava sujeita as turbulências das águas que batiam nela. Imagine todo um contexto, e eu quero que você consiga imaginar comigo, porque é importante você imaginar. Aquelas águas não eram águas paradas, elas eram águas turbulentas, porque as fontes do abismo jorravam, e as águas dos céus, todas as janelas do céu se romperam. Então aquela arca se movia de certa maneira, numa intensidade, numa força, e balançava de um lado, e balançava do outro, e balançava e ia. Eles estavam seguros na arca, mas sofriam os efeitos das turbulências que haviam ao redor dela e do lado de fora dela. Eles eram levados de um lado para o outro. De acordo com alguns estudiosos, o Éden ficava ali no Iraque, um pouco para baixo,
E provavelmente a civilização saiu dali e ficou ao redor daquele local. Mas quando a arca é levantada e ela é levada, alguns estudiosos dizem que ela foi parar no monte chamado Ararat, aos pés do monte. E esse monte se encontra hoje na Turquia, se for o mesmo monte. Então imagine a distância que ela percorreu, que as águas a levaram, que as turbulentas águas levaram. Eles sentiam o balançar, eles sentiam a força das águas. Eles não estavam ali estáticos. Eu fico imaginando que muitas vezes para andar dentro da arca, eles tinham que se segurar pelas paredes dela. E estavam seguros na arca, mas o exterior influenciava a sua vida ali dentro da arca. Não bastasse o exterior, muitos animais entraram na arca. A Bíblia fala que 7 casais de animais considerados limpos entraram na arca. E também fala a respeito de animais que não eram limpos. 2 casais entraram na arca. Então agora você imagina os elefantes, as girafas, imagina que os hipopótamos, imagine todo tipo de animal entrando na arca. E foram sendo acomodados de uma certa maneira naqueles 4 compartimentos que haviam nela. Mas aí se fecha a porta. E Noé e sua família começam a conviver com aqueles animais que comiam, que faziam barulho, que de certa maneira por um ano ficaram juntos ali, e eu imagino que eles também faziam suas necessidades na arca. Aí você imagina a situação de Noé e seus filhos e sua família dentro da arca, e eles não tinham floral, eles não tinham perfumes. Imagine dentro da arca o odor e o fedor daqueles animais que eram demasiadamente insuportável. Imagine ficar não sei se você já foi a um zoológico, mas quando você passa perto de alguns lugares, você sente um cheiro horrível. E você está num ambiente aberto. Imagine todos aqueles animais comendo, fazendo suas necessidades diárias ali. Certamente o cheiro era insuportável. E eles ficaram ali por 365 dias aproximadamente, fechados nesse local. Outra coisa que eles sentiam, estavam seguros dentro da arca. Mas as janelas que tinham na arca eram algumas janelas em cima que permitia que o sol entrasse e a ventilação pudesse acontecer para que houvesse menos odor dentro da arca. Mas certamente havia muito, porque não havia muitas janelas. E se eles quisessem ir até lá e olhar pela janela, seria meio difícil, porque era lá no alto. Então eles, na maioria do seu tempo, eles ficavam na incerteza de como eles iriam, ou aonde eles iriam parar, aonde eles estavam. Como disse há pouco, a distância é meia longa entre o local da onde estavam para o local aonde foram parar. A incerteza tomava conta deles. E eles estavam enclausurados dentro da arca. Está achando que a pandemia está trancando muita gente? Eles sim estavam enclausurados ali, sem poder sair dela, porque ela era um meio de salvação. E eu comecei a pensar
ia perguntar para o Senhor, e o Espírito Santo me trouxe algumas coisas, porque nós precisamos aprender o que essa situação nos ensina, falando agora no capítulo 8, do capítulo 7. Porque semana passada nós falamos a respeito da arca sendo a tipologia de Cristo. Jesus é a nossa arca. E nós entramos em Jesus, amém? Mas, o que isso nos ensina hoje? Primeiro, mesmo estando na arca, não estamos isentos de sentir as turbulências da vida. Mesmo estando na arca, sentimos a vida turbulenta. Mesmo estando em Cristo, continuamos a sentir as turbulências que batem e que tentam muitas vezes até nos fazer temer e duvidar. Porque se queira ou não queira, nós vivemos num mundo literalmente igual ao de Noé, com uma agravante. Aumentamos em muito a quantidade de seres humanos na Terra. E automaticamente se aumentou toda a iniquidade, todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que nós tínhamos visto lá atrás em Noé, ou na época dele, temos visto acontecer hoje também. E mesmo estando na arca, assim como Noé esteve, nós estamos sentindo a turbulência das águas batendo, tentando fazer com que nós, de alguma maneira, pulemos fora desse barco. As coisas são tão intensas que muitas vezes as pessoas, elas ouvem o bater das águas na tábua daquela arca. E quem sabe pensa, eu vou abandonar este barco. Trazendo para nós hoje, nós entramos na arca que é Jesus. Mas a vida é uma turbulência. E quantas vezes não pensamos em abandonar o barco? Estar na arca é a nossa única segurança, mas não nos isenta de sofrermos as turbulências externas que vêm contra ela e contra nós. Quando eu me deparei com essas coisas, porque o que é e o que nos ensina, que mesmo estando na arca, podemos sim, às vezes, ficar sem direção. Podemos nos perder. Noé não tinha direção. E obviamente que a única coisa que manteve Noé, e a única coisa que te manterá na arca, é a fé. Se a sua fé não prevalecer, você irá abandonar o barco. Noé não tinha noção, e muitas vezes nós perdemos a noção. Muitas vezes nós perdemos o nosso direcionamento. Começamos a caminhar por outros caminhos. Começamos a ir numa outra direção oposta, muitas vezes, àquela que deveríamos ir. Às vezes acontece isso conosco. Atitudes que tomamos, palavras que falamos, direção contrária àquilo que deveríamos estar. Porque a arca estava lá e Noé estava lá dentro dela, sem poder ver aonde. Ela não tinha um leme que Noé pudesse controlar, porque ele confiava na arca. Nós também precisamos confiar na arca, porque ela vai nos levar à salvação. Amém? Precisamos entender
que mesmo estando na arca, podemos, às vezes, ficar sem direção. Precisamos entender que mesmo estando na arca, assim como Noé, não estamos isentos de sentir o cheiro do mundo. Quem sabe o cheiro dos animais, ou ainda o cheiro das águas, chegava até seus narizes. E nós também. O cheiro do mundo tem alcançado as nossas narinas. Tem alcançado. Sentimos o cheiro do mundo muitas vezes, e muitas vezes até diferentemente desse cheiro que Noé sentia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Quem sabe o cheiro que o mundo esteja exalando hoje, além da sua podridão, além do seu cheiro fético, para algumas pessoas até o cheiro é agradável. Que estar na arca não nos exime, não nos coloca como pessoas que não sentem o cheiro do mundo. O cheiro vem até nós, entra por nossas narinas. Muitas vezes achamos até um cheiro gostoso, e por causa disso também abandonamos a arca. Temos que tomar muito cuidado, porque esse cheiro, para muita gente, tem sido agradável, mas no final, ele é fétido, ele é podre, ele é um cheiro de morte. Ele se parece no início com um aroma suave, agradável, que nos leva, que nos atrai, mas no final, ele se mostra da forma que ele é. Noé estava trancado na arca, sentindo o cheiro 24 horas por dia. Nós estamos na arca que é Cristo, mas isso também não nos isenta de sentir o cheiro das coisas desse mundo. Temos que tomar muito cuidado. O que isso nos ensina hoje? Que mesmo estando na arca, incertezas tomam conta de nós. Quantos de nós? Quem sabe todos nós aqui já passamos por isso. O que vai ser de mim? Como é que a minha vida será? Quem sabe eu e você já tivemos essa experiência. Incertezas do amanhã, incertezas do futuro, incertezas no casamento, na família, nos filhos, incertezas que brotam em nós todo o tempo, muitas vezes. Incertezas. Noé não estava isento disso. Nós também não estamos, mesmo estando dentro da arca. Eu vou repetir uma coisa importante. Estar na arca é o único meio da nossa salvação. Mas ela não nos isolou. Ela não nos fez ficar isolados do mundo como uma bolha aonde você tem o ar fresco, o som dos pássaros, onde você tem a paz. Ela não nos isolou. Assim como a arca que Noé estava, nós também nos encontramos nela. E essa incerteza pode tomar conta de nós todos. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que mesmo estando na arca, somos muitas vezes tomados pela solidão. Eu fico imaginando Noé, sua esposa, seus filhos,
365 dias dentro de uma arca, sem mais ninguém. Ele tinha a sua família, que era a sua prioridade, óbvio. Mas quem sabe, muitos deles tiveram momentos de solidão. Momentos de angústia, de tristeza, dor interior. Assim também nós. Estamos na arca, mas isso não nos isenta de termos momentos de solidão. Momentos onde nós só sabemos o que está se passando conosco. Nós só entendemos. Nós só podemos conviver com aquilo. Não podemos compartilhar, porque são momentos nossos. Momentos de solidão. Estamos na arca. Seremos salvos, amém? Mas isso não exime você. E não te exclui. E não te imuniza de ter períodos de tristeza, momentos de depressão, momentos de angústia. Estar dentro da arca nos levará à salvação. Mas sofreremos ainda sintomas, sentimentos que são nossos. Assim como essa família estava. 365 dias. Eu fico imaginando, certamente em alguns lugares eles deviam ter alguns pontos de luz, alguma fogueira que podiam fazer em alguns pontos, mas não era todo assim. Aquela arca tinha 1,5 campo de futebol de tamanho. Consegue imaginar? 1,5 campo de futebol, por mais ou menos, como eu disse, 12 metros de altura, 4 compartimentos. A escuridão estava ali. Eles não tinham uma chavinha que acendia a ala tal. Provavelmente, enquanto o dia mais lá dentro era escuro, então, na maior parte do tempo, uma luzinha aqui, uma luzinha ali, um raio que entrava do sol pelas janelas que foram colocadas, que não foram muitas, mas o lugar era um breu. E assim também é a nossa vida, estando dentro da arca. Momentos de solidão. O que isso nos ensina? Que é na dificuldade que Deus nos treina a paciência. Já imaginou Noé e sua família? Que paciência que tiveram que ter, sem saber a hora, sem saber o dia, sem saber nada. Deus, naquele tempo, Deus não apareceu para Noé. Deus aparece para Noé antes do dilúvio. Mas enquanto na arca, Deus não aparece a Noé. Não havia instrução. Noé estava ali e tinha que exercitar a sua fé, assim como nós temos que exercitar a nossa fé, apesar de todas as turbulências, dificuldades, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de solidão, que nós estamos passando e passamos muitas vezes sendo crentes em Jesus Cristo. Dando sim, estando sim, melhor dizendo, dentro da arca. Deus está exercitando, nesses momentos de turbulência, tristeza, dor, Deus está nos treinando em áreas da nossa vida. Assim como Ele fez com Noé. Que paciência! Dia, noite, noite e dia, sem saber que dia é hoje, que dia é amanhã.
porque certamente perderam a noção do tempo. Quem diz o tempo é Deus. Tudo isso, meus irmãos, nós passamos. Sabe por quê? Porque a arca, ela nos garante a segurança da salvação, mas não nos garante a imunidade da tribulação. E eu quero repetir isso para que você entenda. A arca nos garante a segurança da salvação, mas não nos garante a imunidade da tribulação. Você não está imune à tribulação. Jesus disse assim, que no mundo teríamos aflições, ali em João 16:33. Quem sabe você esteja dizendo hoje aqui, pastor, parece que é negativo. Não estou pregando coisa negativa, estou pregando a Bíblia. Tentando mostrar para você alguma coisa que você absorveu há muito tempo, quem sabe, e que hoje precisa sair da sua vida, e eu vou chegar lá já já. Os apóstolos lá, o apóstolo Tiago diz assim, que nós temos que nos alegrar quando passarmos pelas provações. Alegrai-vos quando passardes por várias provações. Tiago 1:2. Agora, nós recebemos uma herança maldita. Todos nós aqui recebemos uma herança maldita que entrou na nossa vida e precisa sair dela. Foi nos deixado uma herança maldita que se instalou na vida do crente. E cada dia que passa, ela se torna maior na vida de muitos. Um evangelho conhecido como a teologia da prosperidade. Aquela teologia que diz que você não pode ficar doente, que você tem que determinar e as coisas vão acontecer, que você tem que ser rico, porque se você for pobre, você está debaixo de maldição. Você não pode dizer que está doente, porque se você diz que está doente, você declara isso. Se você declara isso, aquilo vem na sua vida. E se eu fosse enumerar aqui tudo aquilo que essa teologia maldita foi implantada em nós, e em você e em mim, e isso ficou e está em muitos de nós ainda. E aí quando nós pregamos uma palavra que parece ser negativa, mas ela é muito bíblica. Alguns de nós, e aqueles que assistem pela internet, ainda dirão, esse pastor não é positivo. Eu sou o cara mais positivo do mundo. Senão eu já tinha parado faz tempo. Eu sou o cara mais insistente do mundo. Senão eu teria parado faz tempo. Mas o que eu não me conformo mais é de nós aceitarmos uma coisa que não é verdadeira. E tem feito com que muitos abandonem a fé. Hoje temos os tidos desigrejados, aquelas pessoas que não vão mais para a igreja. Porque receberam um ensinamento totalmente fora do padrão de Deus. Porque se tivessem recebido do padrão de Deus, estariam na igreja. Porque a Bíblia diz, não deixei as vossas congregações como é costume de alguns. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, mas se estivessem na igreja, recebendo a palavra, o alimento, certamente ficariam firmes, mas resolveram não ir mais para a igreja. E estão indo para o inferno. Se não voltarem para a casa do Pai. E você pode estar pensando, pastor, não é verdade. É verdade. É verdade, sim. Você fala, como assim, pastor? Irmão, eu tenho falado isso aqui muito. Igreja, ajuntamento de pessoas.
não há ajuntamento, não há igreja. Eu sou igreja? Não. Foge a palavra. Se igreja é ajuntamento, e Jesus determina o número de 2 ou 3, se eu estou sozinho, eu não sou igreja. O que eu sou, pastor? Você é membro do corpo, pedra viva, você é templo do Espírito Santo, mas não igreja. Igreja só acontece quando a gente se reúne. E eu tenho falado isso muito aqui para os irmãos. E tenho dito para os irmãos que Jesus delega toda a sua autoridade à igreja, não ao crente que se diz igreja. Se eu estou vinculado à igreja, eu tenho autoridade. Se eu não estou vinculado à igreja, eu não tenho autoridade. Porque se eu não faço parte da igreja, a autoridade que Jesus delega à igreja não me alcança. Mas nós fomos ensinados muita coisa. E achamos agora que podemos viver sem o ato de congregar. Achamos que podemos viver a nossa vida cristã sozinhos na nossa casa. Achamos. Porque não entendemos, porque alguém disse uma mentira para nós. E você que ouve pela internet, e quem sabe você esteja aí porque não tem igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Busque uma, onde Jesus Cristo é honrado e a Bíblia é pregada de fato e de verdade, sem essas heresias que invadiram a igreja. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender que estar dentro da arca não nos torna imunes a nada que vem contra ela. Amém, irmãos? Que essa noite nós possamos compreender isso de uma vez por todas. E sairmos daqui renovados, sim. Porque apesar de sentirmos todas essas coisas que Noé sentiu, podemos ter a convicção de que seremos salvos. Amém. Uma nova terra nos espera. Amém, igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão precioso na Tua presença. Momento onde pudemos olhar a Tua palavra e ver a Tua palavra sendo revelada aos nossos corações. Que essa noite nós saímos daqui melhores do que entramos. Que essa noite nós saímos daqui conhecedores de verdades da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida que entrou nesse lugar, abençoa também aqueles que estão assistindo pela internet e abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje conosco. Certamente domingo que vem estarão conosco. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nos dá, pela vida, pela saúde, pela Tua provisão e o Teu livramento. Obrigado por estarmos dentro da arca, que é segura, que não afundará, que chegará ao seu destino. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nesse espírito, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, saia do seu lugar agora e deposite ali naquele gasofilácio. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo dizimista, pelo ofertante. Obrigado, Senhor, por aqueles que puderam contribuir hoje na Tua casa. Multiplica para a honra e glória do Teu nome, o dízimo, a oferta. Abençoa o dizimista, o ofertante, na proporção que eles necessitam. Também oramos da mesma forma para aqueles que não puderam trazer hoje, mas que certamente o farão domingo que vem. Abençoa-os também da mesma forma, na proporção que eles necessitam. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém, querido. De estar na arca. Uma vez que entramos na arca, hoje permanecemos dentro dela. Amém, queridos? Aleluias. Diz assim, o capítulo 7, nós leremos todos os versos. Depois disse o Senhor a Noé:
entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres e seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Feche seus olhos. Pai Celestial, mais uma vez, na Tua presença, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, sobre a Tua igreja, para que possamos compreender a profundidade, a altura e a largura da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale conosco essa noite e que nós saiamos daqui melhores do que entramos. Ó Deus, vai agora e resolve, soluciona a situação de cada um que está nesse lugar, e aqueles que não puderam vir também, ó Deus, alcança-os essa noite, porque Tu és um Deus de poder. Muito obrigado pela Tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: pode se assentar, meu querido, em nome de Jesus. Como temos falado aos irmãos, o capítulo de número 6 falou da construção da arca. E nós mostramos para os irmãos, dentro daquele contexto, que a arca foi a solução de Deus para a vida e preservar a vida de Noé e seus filhos. O fator é que agora nós estamos dentro da arca, amém?
Antes nós entramos na arca e agora nós estamos dentro da arca. E nós queremos agora ver algumas coisas que aconteceram dentro da arca. Porque a Bíblia diz que o dilúvio, quando ele veio, ele durou 40 dias e 40 noites. E 40 na Bíblia é um número de provação. Toda vez que nós vemos na Bíblia o número 40, nós relacionamos esse número ao número de provação. 40 anos no deserto, 40 dias Jesus está no deserto. Então nós vemos aqui 40 dias e 40 noites de chuva. 40 é um número na Bíblia que fala de provação, que fala de tempos onde além da provação haverá um aperfeiçoamento. Amém? Também vemos que Noé e seus filhos ficaram dentro da arca em torno de 365 dias. Eles estavam trancados ali por aproximadamente um ano. Imagine você, esses homens, essas mulheres e todos aqueles animais trancados na arca pelo tempo de um ano. Nós estamos muitas vezes questionando ficar em casa alguns dias, não conseguindo mais ficar em casa com toda a nossa comodidade, com todo o nosso conforto, com a televisão aberta e fechada, sendo aberta agora para que as pessoas possam se entreter em virtude dessa pandemia. Imagine você, Noé e sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos, imagine você, aqueles animais todos ali reunidos dentro daquele barco, daquela arca, por 365 dias. E a Bíblia fala que eles entraram na arca e Deus fechou a porta por fora. E a Bíblia também narra, como nós lemos, que as fontes dos grandes abismos ou do grande abismo se rompeu. E as águas começaram a jorrar, começaram a sair em volumes gigantescos de força, de uma forma que nós não temos ideia. A Bíblia também diz que as janelas dos céus se romperam. E toda a água, imagine então você, água por baixo, água por cima, e em um determinado momento, aquela arca foi levantada. E eu fico a imaginar, porque a terra estava se enchendo de água e aquela arca, então, a cada momento ela subia mais, até o ponto dela ter subido acima dos montes. A Bíblia narra que as águas chegaram a ultrapassar o pico dos montes. E aquela arca ficou ali por 365 dias, 370 dias, aquela arca ficou, de certa maneira, vagando na água. E eu fiquei a imaginar, porque eles estavam seguros dentro da arca. A arca era um local seguro. A arca tinha sido projetada pelo próprio Deus, dado então a Noé a maneira como deveria ser feita, e ela era um local seguro. Mas mesmo sendo um lugar seguro, ela estava sujeita às turbulências das águas que batiam nela. Imagine todo um contexto, e eu quero que você consiga imaginar comigo, porque é importante você imaginar. Aquelas águas não eram águas paradas, elas eram águas turbulentas, porque as fontes do abismo jorravam, e as águas dos céus, todas as janelas do céu se romperam. Então aquela arca se movia de certa maneira, numa intensidade, numa força, e balançava de um lado, e balançava do outro, e balançava e ia. Eles estavam seguros na arca, mas sofriam os efeitos das turbulências que haviam ao redor dela e do lado de fora dela. Eles eram levados de um lado para o outro. De acordo com alguns estudiosos, o Éden ficava ali no Iraque, um pouco para baixo, e provavelmente a civilização saiu dali e ficou ao redor daquele local. Mas quando a arca é levantada e ela é levada, alguns estudiosos dizem que ela foi parar no monte chamado Ararat,
aos pés do monte. E esse monte se encontra hoje na Turquia, se for o mesmo monte. Então imagine a distância que ela percorreu, que as águas a levaram, que as turbulentas águas levaram. Eles sentiam o balançar, eles sentiam a força das águas. Eles não estavam ali estáticos. Eu fico imaginando que muitas vezes para andar dentro da arca, eles tinham que se segurar pelas paredes dela. E estavam seguros na arca, mas o exterior influenciava a sua vida ali dentro da arca. Não bastasse o exterior, muitos animais entraram na arca. A Bíblia fala que 7 casais de animais considerados limpos entraram na arca. E também fala a respeito de animais que não eram limpos. 2 casais entraram na arca. Então agora você imagina os elefantes, as girafas, imagina que os hipopótamos, imagine todo tipo de animal entrando na arca. E foram sendo acomodados de uma certa maneira naqueles 4 compartimentos que haviam nela. Mas aí se fecha a porta. E Noé e sua família começam a conviver com aqueles animais que comiam, que faziam barulho, que de certa maneira por um ano ficaram juntos ali, e eu imagino que eles também faziam suas necessidades na arca. Aí você imagina a situação de Noé e seus filhos e sua família dentro da arca, e eles não tinham floral, eles não tinham perfumes. Imagine dentro da arca o odor e o fedor daqueles animais que eram demasiadamente insuportável. Imagine ficar não sei se você já foi ao zoológico, mas quando você passa perto de alguns lugares, você sente um cheiro horrível. E você está num ambiente aberto. Imagine todos aqueles animais comendo, fazendo suas necessidades diárias ali. Certamente o cheiro era insuportável. E eles ficaram ali por 365 dias aproximadamente, fechados nesse local. Outra coisa que eles sentiam, estavam seguros dentro da arca. Mas as janelas que tinham na arca eram algumas janelas em cima que permitia que o sol entrasse e a ventilação pudesse acontecer para que houvesse menos odor dentro da arca. Mas certamente havia muito, porque não havia muitas janelas. E se eles quisessem ir até lá e olhar pela janela, seria meio difícil, porque era lá no alto. Então eles, na maioria do seu tempo, eles ficavam na incerteza de como eles iriam, ou aonde eles iriam parar, aonde eles estavam. Como disse há pouco, a distância é meia longa entre o local da onde estavam para o local aonde foram parar. A incerteza tomava conta deles. E eles estavam enclausurados dentro da arca. Está achando que a pandemia está trancando muita gente? Eles sim estavam enclausurados ali, sem poder sair dela, porque ela era um meio de salvação. E eu comecei a pensar e a perguntar para o Senhor, e o Espírito Santo me trouxe algumas coisas, porque nós precisamos aprender o que essa situação nos ensina, falando agora no capítulo 8, no capítulo 7.
Porque semana passada nós falamos a respeito da arca sendo a tipologia de Cristo. Jesus é a nossa arca. E nós entramos em Jesus, amém? Mas, o que isso nos ensina hoje? Primeiro, mesmo estando na arca, não estamos isentos de sentir as turbulências da vida. Mesmo estando na arca, sentimos a vida turbulenta. Mesmo estando em Cristo, continuamos a sentir as turbulências que batem e que tentam muitas vezes até nos fazer temer e duvidar. Porque se queira ou não queira, nós vivemos num mundo literalmente igual ao de Noé, com uma agravante. Aumentamos em muito a quantidade de seres humanos na Terra. E automaticamente se aumentou toda a iniquidade, todo o pecado, toda a maldade, tudo aquilo que nós tínhamos visto lá atrás em Noé, ou na época dele, temos visto acontecer hoje também. E mesmo estando na arca, assim como Noé esteve, nós estamos sentindo a turbulência das águas batendo, tentando fazer com que nós, de alguma maneira, pulemos fora desse barco. As coisas são tão intensas que muitas vezes as pessoas, elas ouvem o bater das águas na tábua daquela arca. E quem sabe pensa, eu vou abandonar este barco. Trazendo para nós hoje, nós entramos na arca que é Jesus. Mas a vida é uma turbulência. E quantas vezes não pensamos em abandonar o barco? Estar na arca é a nossa única segurança, mas não nos isenta de sofrermos as turbulências externas que vêm contra ela e contra nós. Quando eu me deparei com essas coisas, porque o que é e o que nos ensina, que mesmo estando na arca, podemos sim, às vezes, ficar sem direção. Podemos nos perder. Noé não tinha direção. E obviamente que a única coisa que manteve Noé, e a única coisa que te manterá na arca, é a fé. Se a sua fé não prevalecer, você irá abandonar o barco. Noé não tinha noção. E muitas vezes nós perdemos a noção. Muitas vezes nós perdemos o nosso direcionamento. Começamos a caminhar por outros caminhos. Começamos a ir numa outra direção oposta, muitas vezes, àquela que deveríamos ir. Às vezes acontece isso conosco. Atitudes que tomamos, palavras que falamos, direção contrária àquilo que deveríamos estar. Porque a arca estava lá e Noé estava lá dentro dela, sem poder ver aonde. Ela não tinha um leme que Noé pudesse controlar. Porque ele confiava na arca. Nós também precisamos confiar na arca. Porque ela vai nos levar à salvação. Amém. Precisamos entender que mesmo estando na arca, podemos, às vezes, ficar sem direção. Precisamos entender que mesmo estando na arca,
assim como Noé, não estamos isentos de sentir o cheiro do mundo. Quem sabe o cheiro dos animais, ou ainda o cheiro das águas, chegava até seus narizes. E nós também. O cheiro do mundo tem alcançado as nossas narinas. Tem alcançado. Sentimos o cheiro do mundo muitas vezes, e muitas vezes até diferentemente desse cheiro que Noé sentia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Quem sabe o cheiro que o mundo esteja exalando hoje, além da sua podridão, além do seu cheiro fético, para algumas pessoas até o cheiro é agradável. Que estar na arca não nos exime, não nos coloca como pessoas que não sentem o cheiro do mundo. O cheiro vem até nós, entra por nossas narinas. Muitas vezes achamos até um cheiro gostoso, e por causa disso também abandonamos a arca. Temos que tomar muito cuidado, porque esse cheiro, para muita gente, tem sido agradável, mas no final, ele é fétido, ele é podre, ele é um cheiro de morte. Ele se parece no início com um aroma suave, agradável, que nos leva, que nos atrai, mas no final, ele se mostra da forma que ele é. Noé estava trancado na arca, sentindo o cheiro 24 horas por dia. Nós estamos na arca que é Cristo, mas isso também não nos isenta de sentir o cheiro das coisas desse mundo. Temos que tomar muito cuidado. O que isso nos ensina hoje? Que mesmo estando na arca, incertezas tomam conta de nós. Quantos de nós? Quem sabe todos nós aqui já passamos por isso. O que vai ser de mim? Como é que a minha vida será? Quem sabe eu e você já tivemos essa experiência. Incertezas do amanhã, incertezas do futuro, incertezas no casamento, na família, nos filhos, incertezas que brotam em nós todo o tempo, muitas vezes. Incertezas. Noé não estava isento disso. Nós também não estamos, mesmo estando dentro da arca. Eu vou repetir uma coisa importante. Estar na arca é o único meio da nossa salvação. Mas ela não nos isolou. Ela não nos fez ficar isolados do mundo, como uma bolha, aonde você tem o ar fresco, o som dos pássaros, onde você tem a paz. Ela não nos isolou. Assim como a arca que Noé estava, nós também nos encontramos nela. E essa incerteza pode tomar conta de nós todos. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que mesmo estando na arca, somos muitas vezes tomados pela solidão. Eu fico imaginando Noé, sua esposa, seus filhos, 365 dias dentro de uma arca, sem mais ninguém. Ele tinha a sua família, que era a sua prioridade, óbvio. Mas quem sabe,
muitos deles tiveram momentos de solidão, momentos de angústia, de tristeza, dor interior. Assim também nós. Estamos na arca, mas isso não nos isenta de termos momentos de solidão. Momentos onde nós só sabemos o que está se passando conosco. Nós só entendemos. Nós só podemos conviver com aquilo. Não podemos compartilhar, porque são momentos nossos. Momentos de solidão. Estamos na arca. Seremos salvos, amém? Mas isso não exime você. E não te exclui. E não te imuniza de ter períodos de tristeza, momentos de depressão, momentos de angústia. Estar dentro da arca nos levará à salvação. Mas sofreremos ainda sintomas, sentimentos que são nossos. Assim como essa família estava, 365 dias. Eu fico imaginando, certamente em alguns lugares eles deviam ter alguns pontos de luz, alguma fogueira que podiam fazer em alguns pontos, mas não era todo assim. Aquela arca tinha 1,5 campo de futebol de tamanho. Consegue imaginar? 1,5 campo de futebol, por mais ou menos, como eu disse, 12 metros de altura, 4 compartimentos. A escuridão estava ali. Eles não tinham uma chavinha que acendia a ala tal. Provavelmente, enquanto o dia mais lá dentro era escuro, então, na maior parte do tempo, uma luzinha aqui, uma luzinha ali, um raio que entrava do sol pelas janelas que foram colocadas, que não foram muitas, mas o lugar era um breu. E assim também é a nossa vida, estando dentro da arca. Momentos de solidão. O que isso nos ensina? Que é na dificuldade que Deus nos treina a paciência. Já imaginou Noé e sua família? Que paciência que tiveram que ter, sem saber a hora, sem saber o dia, sem saber nada. Deus, naquele tempo, Deus não apareceu para Noé. Deus aparece para Noé antes do dilúvio. Mas enquanto na arca, Deus não aparece a Noé. Não havia instrução. Noé estava ali e tinha que exercitar a sua fé, assim como nós temos que exercitar a nossa fé, apesar de todas as turbulências, dificuldades, momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de solidão, que nós estamos passando e passamos muitas vezes sendo crentes em Jesus Cristo. Dando sim, estando sim, melhor dizendo, dentro da arca. Deus está exercitando, nesses momentos de turbulência, tristeza, dor, Deus está nos treinando em áreas da nossa vida. Assim como Ele fez com Noé. Que paciência! Dia, noite, noite e dia, sem saber que dia é hoje, que dia é amanhã. Porque certamente perderam a noção do tempo. Quem diz o tempo é Deus. Tudo isso, meus irmãos, nós passamos. Sabe por quê?
Porque a arca, ela nos garante a segurança da salvação, mas não nos garante a imunidade da tribulação. E eu quero repetir isso para que você entenda. A arca nos garante a segurança da salvação, mas não nos garante a imunidade da tribulação. Você não está imune à tribulação. Jesus disse assim, que no mundo teríamos aflições, ali em João 16:33. Quem sabe você esteja dizendo hoje aqui, pastor, parece que é negativo. Não estou pregando coisa negativa, estou pregando a Bíblia. Tentando mostrar para você alguma coisa que você absorveu há muito tempo, quem sabe, e que hoje precisa sair da sua vida, e eu vou chegar lá já já. Os apóstolos lá, o apóstolo Tiago diz assim, que nós temos que nos alegrar quando passarmos pelas provações. Alegrai-vos quando passardes por várias provações. Tiago 1:2. Agora, nós recebemos uma herança maldita. Todos nós aqui recebemos uma herança maldita que entrou na nossa vida e precisa sair dela. Foi nos deixado uma herança maldita que se instalou na vida do crente. E cada dia que passa, ela se torna maior na vida de muitos. Um evangelho conhecido como a teologia da prosperidade. Aquela teologia que diz que você não pode ficar doente, que você tem que determinar e as coisas vão acontecer, que você tem que ser rico, porque se você for pobre, você está debaixo de maldição. Você não pode dizer que está doente, porque se você diz que está doente, você declara isso. Se você declara isso, aquilo vem na sua vida. E se eu fosse enumerar aqui tudo aquilo que essa teologia maldita foi implantada em nós, e em você, e em mim, e isso ficou, e está em muitos de nós ainda. E aí quando nós pregamos uma palavra que parece ser negativa, mas ela é muito bíblica. Alguns de nós, e aqueles que assistem pela internet, ainda dirão, esse pastor não é positivo. Eu sou o cara mais positivo do mundo. Senão eu já tinha parado faz tempo. Eu sou o cara mais insistente do mundo. Senão eu teria parado faz tempo. Mas o que eu não me conformo mais é de nós aceitarmos uma coisa que não é verdadeira. E tem feito com que muitos abandonem a fé. Hoje temos os tidos desigrejados, aquelas pessoas que não vão mais para a igreja. Porque receberam um ensinamento totalmente fora do padrão de Deus. Porque se tivessem recebido do padrão de Deus, estariam na igreja. Porque a Bíblia diz, não deixei as vossas congregações como é costume de alguns. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, mas se estivessem na igreja, recebendo a palavra, o alimento, certamente ficariam firmes, mas resolveram não ir mais para a igreja. E estão indo para o inferno. Se não voltarem para a casa do Pai. E você pode estar pensando, pastor, não é verdade. É verdade. É verdade, sim. Você fala, como assim, pastor? Irmão, eu tenho falado isso aqui muito. Igreja, ajuntamento de pessoas. Não há ajuntamento, não há igreja. Eu sou igreja? Não. Foge a palavra. Se igreja é ajuntamento, e Jesus determina o número,
de 2 ou 3? Se eu estou sozinho, eu não sou igreja. O que eu sou, pastor? Você é membro do corpo, pedra viva, você é templo do Espírito Santo, mas não igreja. Igreja só acontece quando a gente se reúne. E eu tenho falado isso muito aqui para os irmãos. E tenho dito para os irmãos que Jesus delega toda a sua autoridade à igreja, não ao crente que se diz igreja. Se eu estou vinculado à igreja, eu tenho autoridade. Se eu não estou vinculado à igreja, eu não tenho autoridade. Porque se eu não faço parte da igreja, a autoridade que Jesus delega à igreja não me alcança. Mas nós fomos ensinados muita coisa. E achamos agora que podemos viver sem o ato de congregar. Achamos que podemos viver a nossa vida cristã sozinhos na nossa casa. Achamos. Porque não entendemos, porque alguém disse uma mentira para nós. E você que ouve pela internet, e quem sabe você esteja aí porque não tem igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Busque uma, onde Jesus Cristo é honrado e a Bíblia é pregada de fato e de verdade, sem essas heresias que invadiram a igreja. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. Que nós possamos entender que estar dentro da arca não nos torna imunes a nada que vem contra ela. Amém, irmãos? Que essa noite nós possamos compreender isso de uma vez por todas. E sairmos daqui renovados, sim. Porque apesar de sentirmos todas essas coisas que Noé sentiu, podemos ter a convicção de que seremos salvos. Amém. Uma nova terra nos espera. Amém, igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por esse momento tão precioso na Tua presença. Momento onde pudemos olhar a Tua Palavra e ver a Tua Palavra sendo revelada aos nossos corações. Que essa noite nós saímos daqui melhores do que entramos. Que essa noite nós saímos daqui conhecedores de verdades da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida que entrou nesse lugar, abençoa também aqueles que estão assistindo pela internet e abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje conosco. Certamente domingo que vem estarão conosco. Muito obrigado, Senhor, pela semana que nos dá, pela vida, pela saúde, pela Tua provisão e o Teu livramento. Obrigado por estarmos dentro da arca, que é segura, que não afundará, que chegará ao seu destino. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Nesse espírito, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, saia do seu lugar agora e deposite ali naquele gasofilácio. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo dizimista, pelo ofertante. Obrigado, Senhor, por aqueles que puderam contribuir hoje na Tua casa. Multiplica para a honra e glória do Teu nome, o dízimo, a oferta. Abençoa o dizimista, o ofertante, na proporção que eles necessitam. Também oramos da mesma forma para aqueles que não puderam trazer hoje, mas que certamente o farão domingo que vem. Abençoa-os também da mesma forma, na proporção que eles necessitam. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Amém, querido.